Aleluia. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa manhã. Que o Senhor possa encontrar em nós corações disponíveis e dispostos a te obedecer, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa a vida de cada um que está aqui presente, Senhor. Quem também não pôde vir, Pai. Que nós possamos estar sempre crescendo em comunhão, no partir do pão, nas orações, no momento da palavra, Senhor. Sabemos que essa obra não é nossa, ela é tua, Senhor. Estamos aqui apenas para te servir. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Amém. Amém. Você pode sentar. Obrigada, louvor. Pode sentar também. Amém. Se o irmão puder chegar mais para perto. Amém. Queria que vocês abrissem comigo lá em Tiago 4. Tiago 4, a partir do 13, amém? A gente vai ler aqui umas passagens e vamos dar continuidade, amém? Diz assim, você chegou, Tiago 4, 13. Amém? Diz assim: Atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que se sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Amém? E eu queria que você agora fosse lá para Salmos 103. Obrigada. Salmos 103. 103, versículo 15. Diz assim: Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce. Pois soprando nela o vento, desaparece. E não conhecerá daí em diante o seu lugar. Lá em Jó 14, 1 e 2. Diz assim: O homem, nascido de mulher, vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. E agora você vai lá comigo em 1 Pedro 1, 1 Pedro 1, versículo 24 e 25. 1 Pedro 1, 24 e 25. Diz assim: Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Amém? Glória a Deus. E aí eu queria que você fosse lá em Salmos novamente. E deixasse lá no Salmo 90. Salmos 90. Deixa ele abertinho. Chegou? Amém? Então, a Jordan começou a lendo aí esses negócios, ó, o que é que vai acontecer amanhã, o homem vira não sei o que lá, seca aí a erva, murcha a flor, cai a flor. Amém? Mas eu queria trazer esses versículos para iniciar em Salmo 90, 12, que diz assim: Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio.
Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Esse versículo, desde o início da semana, que estava bem vivo assim meu coração, e eu fiquei meditando bastante nele, inclusive no meu dia lá no grupo das mulheres, eu falei um pouco brevemente sobre ele. Não sei se as mulheres que aqui presentes estão lembrando, mas quando a gente lê isso aqui, não é contar, hoje é meu dia 1355 aqui na Terra. Eu tenho 30 anos, 2 meses, eu não tenho 30, tá, gente? Mas eu tenho 20 anos, eu tenho 15 anos. Hoje é segunda, hoje é terça, hoje é quarta, hoje é domingo. Não é assim que é essa contagem. O Salmo está falando assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Como é que a gente vai contar os nossos dias, amados? Simplesmente não é, como eu falei, né? 1, 2, né? 20º dia, 50º dia, não. Mas Deus nos ensinar como a gente deve viver esses dias. Cada dia que se passa, amados, Deus espera de nós uma atitude para que a gente possa viver do jeitinho que Ele queria que a gente fizesse. Amém? E quando a gente aprende isso, né, quando a gente compreende a brevidade da vida, amados, porque a gente sabe que esse corpo aqui, ele perece. A gente leu lá alguns versículos. Esse corpo aqui, ele não é eterno. Temos uma promessa do Senhor Jesus que quando Ele voltar, Ele vai nos dar um corpo transformado. Mas esse corpo que nós vivemos, a realidade natural, atual que nós vivemos, ela vai perecer, ela vai se acabar. Amém? A palavra do Senhor não, mas essa realidade, ela vai se acabar. E muitas vezes a gente está tão atarefado com as nossas coisas do dia, filho, marido, mulher, trabalho, igreja, departamento, vizinho, que a gente esquece que a vida ela é breve. A vida ela é breve. Quando a gente entende essa vida aqui terrena, amém? Porque existe uma vida eterna nos esperando. Quando a gente tem um encontro com o Senhor, quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, Jesus já nos garante que nós teremos uma vida eterna. Amém? Existe uma eternidade. Mas lá na eternidade, dependendo do que você está fazendo aqui, ou você vai ter uma vida eterna, ou você vai perecer eternamente. Amém? Então, o salmista fala: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Amém? A consciência da brevidade da vida deve nos tornar mais sábios, não mais passivos. A gente não deve ser passivo ao que está acontecendo na nossa vida. Aconteceu isso, deixa a vida me levar. Não. A gente tem que pedir sabedoria mesmo ao Senhor, para que a gente possa saber lidar. Hoje é segunda, eu tenho essas demandas, eu tenho minha família para cuidar. Como é que eu posso fazer? Qual é a melhor forma que eu tenho que fazer? Amém? Então, quando a gente entende que a vida ela é breve, a gente tem que pensar: poxa, se ela é breve, eu tenho que fazer alguma coisa melhor. E não simplesmente jogar uma oportunidade linda que Deus está lhe dando de passar aqui nessa terra fazendo a diferença e alcançando a vida de outras pessoas. Amém? Quem tem filho, né, sabe. Mas um dia desses, era só um bebezinho. Lá eu mesmo, fez 5 anos, final do mês passado, tá? Aqui cantando louvor, cantando e tocando. Mas veio, um dia desse ele nasceu. Um dia desse eu descobri que estava grávida. Um dia desse a gente estava casando. Um dia desse a gente estava começando a namorar. Quando a gente para e pensa: já faz tanto tempo, mas para um minuto. Passou um tempo, mas se você pensar direitinho, foi rápido. Foi um breve momento. E, amados, hoje é um dia que a gente tem que acordar, que as coisas são muito breves. A gente tem que dar um valor, o devido valor, para o que a gente está vivendo agora. Não dá valor ao celular, mas dá valor ao que a gente está vivendo agora. Eu sei que hoje em dia isso aqui, meu Deus do céu, eu fico online no WhatsApp o dia todo, mas eu estou trabalhando. Estou trabalhando, aí eu vejo uma mensagem, alguém manda, respondo quando dá, mas porque o grupo do trabalho fala comigo pelo WhatsApp, certo? Mas isso aqui, ele não deve dominar a nossa vida, não deve dominar a minha,
nem a sua vida. Porque isso aqui a gente tem acesso, se a gente quiser, a gente tem acesso a qualquer coisa. Tanto para o bem quanto para o mal. Então, a gente tem que se policiar para isso. Amém? Continuando. Então, a gente que tem filho, a gente olha assim, vê nossos filhos crescendo e entende um pouco quanto passa rápido. Quando a gente é mais novo, a gente escuta o pessoal dizendo, aproveita, porque passa rápido, e realmente. Como passou rápido, né? Era só um bebezinho e agora já está grandinho, já é um adolescente, né? E já a gente está velhinho, os cabelos brancos crescendo, né? Os cabelos brancos. Então, amados, a gente tem que ter essa consciência de que a brevidade da vida tem que nos tornar mais sábios e não mais passivos do que acontece conosco. Amém? Aleluia. Sábio é aquele que teme a Deus e aplica a sua vontade no dia a dia. Amém? Deus, Ele não guia a gente apenas para uma vida nessa terra. Ele quer que a gente seja bem-aventurado em tudo que a gente realize. Ele tem instruções específicas para maridos, esposas, filhos, servos, senhores. Ele tem. Mas só que não fica só aqui. A gente sabe, como eu falei, existe algo a mais quando esse corpo perecer. Existe algo além. Mas o que a gente está fazendo aqui hoje vai reverberar lá nesse futuro. Amém? Lá em Provérbios 4, você anda um pouquinho aí. Provérbios 4. Versículo 5. A partir do 5. Diz assim: adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Amém? A sabedoria ela deve ser uma prioridade em nossa vida. Amém? Ah, mas Deus tem que ser prioridade. Se você buscar sabedoria, mas você vai estar buscando em Deus. Amém? Lá em Tiago 1,5. Tiago 1,5. Diz assim: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Mas veja que maravilhoso. Muitas vezes a gente para e pensa, meu Deus, eu preciso muito de sabedoria para isso. E na palavra de Deus a gente tem a garantia de que Ele vai nos conceder a sabedoria quando a gente pede. A gente tem que pedir, amém? Porque Ele vai dar liberalmente. E nada vai atrapalhar isso, amém? E vai ser concedida. Do mesmo jeito que a gente pede e clama ao Senhor um socorro quando a gente precisa, uma ajuda ao Espírito Santo, a gente também pode pedir sabedoria a Deus, para que a gente possa se tornar mais sábio cada dia mais. Amém? A sabedoria, ela não é apenas para pregadores, mas a sabedoria é para o povo de Deus. Aquele que se submete, aquele que teme ao Senhor. Amém? Aí você vai agora, volta lá em Provérbios 2. Provérbios 2, do 4 ao 6. Lembrando, amados, que ninguém nasce adulto. Todos nós nascemos bebezinhos, vamos lá recebendo leite, crescendo, começa a comer comida sólida, vamos crescendo, ficando crianças, adolescentes, adultos. E da mesma forma a nossa caminhada cristã, amados. O novo convertido, ele não vai ter toda a sabedoria que alguém que buscou durante vários anos, né? Porque existem pessoas que têm vários anos como cristão, mas não buscou. Amém? Então, a gente tem que pontuar isso. Tempo de cristão não garante a sabedoria, amém? Então, a sabedoria ela vai estar disponível também para quem nasceu, quem acabou de nascer de novo,
Mas lembre-se, é uma jornada, é uma caminhada. Por isso que a gente tem que ser perseverante, porque é uma jornada. Quando a gente tem uma jornada, existe um início e existe um fim. Só que entre eles vai ter o caminho. E nesse caminho, aí é que a gente tem que exercer fé, amor, né? E saber lidar com as situações que vão se levantar. Porque Jesus mesmo disse, né? No mundo tereis aflições. Né? Não vai ser uma caminhada, às vezes vai ser uma caminhada um pouco difícil, com várias intercorrências. De Lucas até falou, acho que foi quinta não, foi no domingo passado, que a vida do cristão é assim, né? Não é inconstante, não é para o cristão ser inconstante. Mas o caminho, amados, ele é inconstante. Mas se você for constante, você vai conseguir permanecer no caminho. Amém? Sim, para onde? Provérbios 2, né? 2, 4. Se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Amados, a gente passa o dia trabalhando, correndo atrás. É lícito, a gente tem que trabalhar. Amém? Temos que correr atrás do que a gente precisa fazer. Mas a palavra diz que se a gente buscar essa sabedoria, como a gente procura essas coisas para nos sustentar materialmente, financeiramente, ia ser tão bom. A gente verdadeiramente ia entender o temor do Senhor. Repito, não é para a gente não deixar de correr atrás de trabalhar, amém? Mas existe algo mais precioso e mais valoroso do que o nosso trabalho, do que os corres que a gente dá na vida. Amém? A sabedoria do Senhor. Amém? Provérbios 3, você anda aí mais um capítulo? 3. 13 e 14. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Amém? Encontrar a sabedoria, amados, é uma grande bênção. Amém? Lá em Provérbios 9, versículo 10, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Amém? Toda sabedoria começa com um relacionamento de reverência a Deus. Se nós reverenciarmos Ele, se nós reconhecermos que, poxa, Ele é o meu Deus, eu temo ao Senhor. Não é temer de ter medo, apenas. Tipo, que Ele é fogo consumidor, enfim, não é isso. Mas é entender que Ele é o início de tudo. Amém? A gente, quando teme ao Senhor, a gente começa a ter uma jornada mais sábia. Se eu guardo o meu coração temendo a Deus, no início da minha jornada ou em qualquer momento, a gente vai ter uma caminhada sábia, certo? Porque a gente está temendo a reverência e está reverenciando a grandeza de Deus. Amém? E o que Ele nos pede. Porque Deus, o temor do Senhor não é simplesmente só reconhecer Deus, o quão poderoso Ele é nas nossas vidas, mas também reconhecer o que Ele está nos pedindo como importante. Amém? Lá em Tiago 3,17. Tiago 3,17. Diz assim: a sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ou seja, a sabedoria que vem de Deus, amados, ela não vai ser soberba. Amém? Deus não vai usar a sabedoria dele para você ser soberbo com as outras pessoas. Amém? Ela vai ser pura, sem maldade. A sabedoria de Deus vai fazer com que a gente tenha misericórdia das pessoas e das situações. E também vai fazer com que a gente dê bons frutos. Amém? Se você acha que é sábio e você não está frutificando, não está
exercendo pureza, você não está sendo sábio verdadeiramente. Porque a verdadeira sabedoria de Deus, ela é pura, cheia de misericórdia e bons frutos. Ela é imparcial e sem hipocrisia, amados. Sem fingimento. Amém? Aleluia. Colossenses 3, 1. Até o 3, amém? Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, acredito que todos aqui foram, amém? Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Amém? Pensai nas coisas lá do alto, amados. Com certeza, o que tem lá do alto não é algo ruim. Como a gente falou, vai ser algo puro, bom, porque tudo que vem de Deus é bom. Amém? Glória a Deus. E eu queria que a gente fosse lá em 2 Coríntios 4, 18. 4, 18. Diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém, amados? A gente não vê a sabedoria, não é verdade? Mas a gente vê os frutos que ela dá. Amém? E os frutos que isso causa, amados, como ela vem do alto, vai ser eterno. Se somos sábios em lidar com uma vida, ao invés da gente podar e atrapalhar a caminhada de uma pessoa, mas se a gente agir com sabedoria, com certeza aquela vida ela não vai ser mais a mesma. E pode render frutos que serão eternos. Amém? Então, a gente não deve atentar no que a gente está vendo no momento. Mas o que é mais importante é o que a gente não está vendo, que é o Senhor, que é a sua sabedoria, a promessa de vida eterna, todas as bênçãos espirituais que Ele nos concedeu, a redenção. Você não viu a redenção, você viu? Eu não vi. Né? A gente sabe porque a palavra de Deus nos diz isso. Mas isso é eterno. Amém? Lá em Mateus 6, 19. Mateus 6, 19. Diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o seu tesouro, aí estará também o teu coração. Amados, a palavra de Deus está dizendo aqui para a gente não acumular tesouros, porque são coisas materiais, elas vão perecer, certo? Ah, Jordana, mas eu não posso comprar uma casa, não posso ter um carro. Você pode e deve, amados. Tenha, viva aí o que Deus proporcionar para você melhor nessa terra. Usufrua. Amém. Mas saiba que não é isso que é eterno. Amém. Isso é lícito. É lícito para nós. Mas quando ele fala aqui, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, ele está dizendo que isso aqui não é um tesouro. Então, a gente não deve considerar essas coisas como tesouro. Amém? O que a gente deve considerar como tesouro são as coisas espirituais. Amém? Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mas se o seu coração estiver nas coisas, as coisas vão perecer e, consequentemente, seu coração também. Mas se o seu coração estiver no Senhor, seu tesouro estiver no Senhor, isso não vai perecer. Pode ter casa, pode ter carro, tenha, amados. Viaje, aproveite com sua família, aproveite com a sua família. Honre a sua família com o seu tempo, com o que você pode. Amém? Essas coisas são lícitas, mas lembre-se, isso não é tesouro. O verdadeiro tesouro é o Senhor. Amém? Glória a Deus. Filipenses 3, 20. Filipenses 3, 20.
Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Quando nascemos de novo, nós temos uma nova casa, um novo lar. Somos agora a nossa pátria celestial, amém? Então, de onde a gente aguarda o nosso Salvador. Então, por isso que a gente não deve atentar para as coisas aqui nessa terra. Digo novamente, você pode ter, amados. Afinal de contas, a igreja, ela precisa, né? A igreja, o templo, ela precisa do seu dízimo, que você trabalhe, ter o seu dízimo, sua oferta, para manter um prédio, para que pessoas possam ser alcançadas, vir para cá, serem tratadas. Amém? Mas a nossa pátria, o nosso tesouro, ele deve estar no céu. Amém? Lá em Hebreus 13:14, eu leio aqui rapidamente. Hebreus 13:14. Diz assim: na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Então, amados, quando a gente está aqui nessa terra, a gente está vivendo aqui, mas a gente está buscando, ansiando para aquela que há de vir. A nossa casa celestial. Amém? Glória a Deus. Dando continuidade, eu queria que você abrisse lá em Mateus 5. Mateus 5, a partir do verso 14. Jordana, então, eu tenho que esquecer tudo aqui dessa terra. Isso aqui, vamos embora. Não, veja bem, hein? Vamos lá. Mateus 5:14 diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Enquanto a gente aguarda a eternidade, amados, aquilo que é eterno, aquilo que é a verdadeira sabedoria, amados, a gente deve iluminar esse mundo aqui, para que as outras pessoas também possam ser alcançadas. A gente deve trabalhar enquanto a gente está aqui, para que o reino possa crescer e avançar. Amém? Então, não é aquela mentalidade de apenas o eterno. Mas enquanto eu penso no eterno, eu também tenho que ter sabedoria da brevidade de vida que eu tenho para fazer o que é certo, o que Deus me pede, para que lá na frente eu possa usufruir também na vida eterna do que eu plantei aqui nessa terra. Amém? Lá em João 9, 4. Diz assim: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Diz assim: é necessário que façamos as obras do Senhor. Amém? Efésios 2:10. Diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A gente não está aqui por acaso. Deus tem uma missão para cada um de nós. Seja o pastor Cláudio, que é o pastor da igreja, ou seja Clarice, que eu acho que é a menorzinha que está lá em cima hoje, lá na salinha agora. Seja Clarice, a pequenininha. Deus tem uma missão na vida dela também. Amém? E glória a Deus pelos pais que vão criá-la no caminho, para que possam ajudá-la a conhecer a missão que ela tem nessa terra. Amém? Aleluia. João 15:16. João 15:16. Diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Eu vos escolhi. Jesus nos escolheu, amém? Para que a gente fosse e desse fruto, amém? Agora, não um fruto que pereça, mas um fruto que permaneça. Amém? A gente está caminhando um pouco por final.
Lá em 1 Coríntios 15, 58. Diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Quando a gente lê a maioria das vezes esse versículo, a gente dá a entender também que é só para a gente ser firme, constante, inabalável, sempre abundante na obra do Senhor, que é a igreja. Não é verdade? Quando a gente para pensar. Mas só que a gente tem que ser firme e constante na obra que o Senhor colocou para a gente fazer. Não é simplesmente na igreja local. A igreja local é uma parte daquilo que você está inserida para o propósito de Deus. Mas existe um propósito que Deus tem para cada um de nós. Então, a gente também tem que ser firme, inabalável e sempre abundante na obra que Ele tem para nós. Muitas vezes vai ser difícil, muitas vezes a gente não vai querer, muitas vezes a gente vai ter preguiça, mas isso aí é obra da carne, a gente tem que colocar a carne no lugar, amém? E a gente tem que frutificar. Sabe, amados, ninguém chegou à perfeição. Parece um clichê, né? Mas ninguém chegou ainda à perfeição. Por isso que a gente vem, senta, para ouvir, ou em casa também, pega a palavra e vai se moldando. Porque a gente está aqui buscando se aperfeiçoar. Amém? Para que a gente possa verdadeiramente fazer com sabedoria aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? O que a gente faz aqui para Deus resulta em coisas que vão atravessar a eternidade. Amém? Aleluia. Lá em Colossenses 3, 23. Colossenses 3, 23 e 24. Diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é quem está servindo. Seja na sua casa, para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, na sua igreja, na mídia, no louvor, igreja de crianças, amados. Tudo que a gente for fazer, faça de coração, porque a Cristo Senhor é que estamos servindo. Amém? Seja pregando, seja dirigindo um culto, seja fazendo uma cantina, seja limpando um banheiro. É a Cristo que está nos servindo. Ah, mas Jordânia está fazendo um negócio aqui tão natural. Sim, amados, mas lembra, é Deus que está vendo você e seu coração. Deus com certeza está tratando conosco, amém? E não só na igreja local, mas também dentro da nossa casa. Às vezes, o que a gente menos quer é servir. E aí é quando a gente mais tem que servir. Às vezes, eu não quero servir meus filhos. Não estou dizendo servir de comida. Mas você não quer, você não está bem. Mas você faz o quê? Você se submete, porque sabe que aquela outra vida é preciosa. E sabe o seu papel, como é importante para aquilo. E aí você se submete. E aí você serve. E aí vem o Senhor e concede a graça para que isso aconteça. Amém? Então, a gente tem que ter um coração ensinável, amados. Muitas vezes a gente não quer. Quero não, fazer almoço não. Meu Deus do céu. Não é não, Dil? Quero não, agonia, aquele negócio. Porque meu marido gosta mais de cozinhar do que eu, né? É. Mas tem coisas que ele não gosta de fazer e aí eu faço. Glória a Deus por isso, né? Essa sintonia aí, aleluia. Mas muitas vezes, amados, a gente está tão cansado. Aí vem lá, vou dar um exemplo dos meus filhos, amém? Que é a minha realidade. Aí vem lá aquela criancinha, hoje, exemplo, eu estava cansada, eu acho que foi 5 horas da manhã. Sofia começou com tosse. Eu queria muito deixar ela tossindo lá sozinha. Queria muito e queria continuar dormindo. Mas eu levantei, fui lá, peguei ela, nebulizei. E aí, amados, a minha filha simplesmente conseguiu dormir de novo. E, consequentemente, eu também consegui dormir mais um pouco. Amém? Então, assim, amados, quando a gente acha que não é para a gente servir, porque a gente está arrasado, não quero. Mas quando a gente coloca o coração disponível, o Senhor vem com a graça suficiente para que isso aconteça. Amém? Aleluia. Então, nosso ministério, nossa família, nosso serviço, tudo que a gente faz tem valor.
desde que a gente viva para a glória de Deus e que a gente tenha a eternidade como perspectiva. Se a gente não pensar somente aqui, a gente pensar na eternidade, eu acho que fica até um pouco mais fácil da gente fazer as coisas. Amém? Lá em Efésios 5, 15 e 16. Efésios 5, 15 e 16, diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Amém? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Uma coisa que eu paro assim para pensar bastante é que nesse versículo assim, remindo o tempo, né? Não só remindo o tempo correndo para poder pregar o evangelho, para que pessoas sejam alcançadas, para que mais vidas sejam salvas, né? Não sejam perdidas, mas também remindo o tempo, amados. Muitas vezes, como eu falei no começo, a gente perde tanto tempo na internet, ouvindo, vendo coisas, e aí do nada aí vira, eu não tive tempo de fazer isso. Amados, se você parar direitinho para pensar, você tem mais tempo do que você imagina disponível para, seja orar, seja para ajudar alguém, seja para cuidar mais da sua família, não sei, mas você com certeza tem mais tempo. Eu não falo só apenas celular, mas às vezes a gente se distrai com tanta besteira, tanta coisa, ou simplesmente, não sei, não vou sair enumerando, porque cada um tem a sua realidade, amém? Mas o celular, algo que você goste muito, não sei, desculpa, não venho aqui reforçar para você não ter seus momentos de lazer, não fazer as coisas que lhe são lícitas, amém? Mas, muitas vezes, é isso que eu estava falando, que eu estava refletindo, às vezes a gente acha que não tem tempo. Mas, se a gente analisar direitinho a nossa rotina, a gente vai ver que a gente tem tempo. Quando a gente prioriza o que verdadeiramente tem que ser priorizado, a gente consegue ter tempo. Amém? Devemos remir o tempo, amados. E falo para quem é mãe e pai, criança pequena, remir o tempo. Porque quando você pisca, o seu filho já está maior. E aquele tempinho que você teria com ele para desfrutar de algo tão precioso. Porque eu sei, minha gente, que uma criança ficar lhe chamando de distante, cansa um pouquinho. Cansa bastante. Principalmente quando chega na fase tagarela. Porque você não consegue nem respirar, mas está falando. Está falando. Mas, aquele momento, depois, se você parar para pensar, aquele momento vai passar. E aí, depois você pensa, poxa, eu não aproveitei como eu deveria ter aproveitado, porque eu priorizei outras coisas. Amém? É um culto em família, amém? Então, a gente vai estar abordando, a proposta desse culto também é justamente a gente ser tratado para que a gente possa ser pais e mães melhores na nossa realidade que estamos vivendo. Amém? E, finalizando, eu queria que a gente abrisse lá em Eclesiastes 12. Vai ser uma leitura um pouco mais extensa. Eclesiastes 12. Você chegou? Amém? Diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres. Como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte,
e se desfaça a roda junto ao poço. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como os pregos bem fixados às sentenças coligidas dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer o juízo, todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. E aí, amados, a gente volta para o versículo que eu comentei que eu vinha ruminando. Que o Senhor nos ajude e nos ensine a contar os nossos dias. Amém. Eu vou lê-lo novamente. Salmos 90. Amém. Salmo 90. Salmo 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio, amados. Que a gente não passe dessa terra esquecendo da brevidade que a vida é. Para que a gente possa verdadeiramente saber pesar o que importa nessa terra. Amém? Que nós possamos temer ao Senhor para termos um coração sábio, para sabermos contar nossos dias. Amém? Eu queria que você ficasse de pé, a gente vai estar orando, finalizando, e já encerrando, né, o culto. Amém. Que o Senhor, amados, possa verdadeiramente nos ajudar, porque a gente depende dEle. A gente sabe que na nossa própria força, muitas coisas a gente pode não conseguir, mas a sabedoria que vem dEle, a verdadeira sabedoria, a gente pode consegui-la, pedindo a Ele, temendo ao Senhor, Ele vai nos conceder. Amém? A gente realmente tem que parar e refletir, amados. Essa é uma manhã que o Senhor reservou para a gente refletir, ruminar sobre isso. A gente precisa saber contar nossos dias, saber contar o que é prioridade, saber o que verdadeiramente a gente tem que fazer em cada dia dos nossos dias. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de compartilharmos a Tua palavra, Senhor, entre os irmãos. Em nome de Jesus, Pai, queremos te pedir sabedoria, Senhor. Nos concede da Tua sabedoria, Pai, para que possamos ser pessoas, cristãos melhores, pais e mães melhores, ministros melhores, líderes e liderados melhores, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar, Pai, na nossa caminhada. Eu sei que o Senhor sempre está conosco, mas queremos novamente te pedir e desde já te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigada pela volta para as nossas casas, que o Senhor possa nos conduzir em segurança e que mais tarde o Senhor possa nos dar mais uma porção preciosa e fresca do que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus, vamos na paz.